Pessoal, segue o vídeo de correção das atividades envolvendo prismas. Os nossos objetivos são reconhecer e nomear prismas e cilindros, resolver problemas envolvendo cálculo de área lateral e área total de prismas e cilindros e resolver problemas envolvendo o cálculo do volume de prismas e cilindros. Só lembrando que, na verdade, o nosso tema de hoje são os prismas. Atividade 1. Calcule a área da base, a área lateral e a área total e o volume em cada caso. Letra A. Prisma quadrangular regular de aresta lateral 8 cm e aresta da base 4 cm. Então, na letra A, ele fala que é regular esse prisma quadrangular. Então, se ele é regular, pessoal, o polígono da base é um polígono regular. É um quadrado, ok? Já que é quadrangular a base. Bom, então aqui está o desenho aqui de um prisma quadrangular regular. E ele fala que a aresta da base mede 4 cm. Então, aqui é 4, também é 4, e a aresta lateral 8 cm. Como ele é regular, ele é um prisma reto. A aresta lateral também é altura. Então vamos calcular a área da base. Como é um quadrado, é L ao quadrado. Então a área da base vai ficar 4 ao quadrado, que vai dar 16 centímetros quadrados. Agora a área lateral. A área lateral, pessoal, como é um quadrado a base, nós temos um quadrado na base aqui, né? Base inferior, base superior, gera 4 retângulos laterais, né? Então o que caracteriza prisma é ele ter uma base inferior, que é o fundo, igual à base superior, que é a tampa, tá? Tem que acontecer isso para ser um prisma. E como é um quadrado, gera 4 retângulos laterais. Retângulos de quais medidas? 4 por 8, tá? Então, a área lateral, eu vou colocar esse 4 aqui, pois são 4 retângulos na lateral, e no parêntese é as medidas de cada retângulo, que é 4 por 8, 4 vezes 8. Então, a área lateral vai ficar 4 vezes 4 vezes 8, que dá 32, a área lateral, 4 vezes 2, que dá 8, 4 vezes 3, 12, 128 centímetros quadrados. Agora, vamos calcular a área total. Bom, pessoal, a área total, 2 vezes a área da base, nós vimos na aula anterior, né? Nós temos a base inferior e a base superior, tá? Nos prismas tem que lembrar disso, mais a área lateral. E quando a gente for estudar o cilindro, a gente vai perceber essas semelhanças de cálculo, né? Pelo menos nessa parte da área total, que são duas bases, né? No caso do cilindro, duas bases circulares, tá bom? O volume também é a área da base vezes a altura. Então, a área da base a gente calculou, deu 16, mais a área lateral, que é 128. Então, a área total é igual a 2 vezes 16, que dá 32, mais 128. Somando isso, pessoal, vai dar 160 centímetros quadrados, ok? Eu pego 2 aqui com 128, 130, com 30, 160. Agora o volume é a área da base vezes a altura. Então, nós temos a área da base multiplicado pela altura. A área da base nós calculamos, deu 16, a nossa altura é 8. Então, volume igual. Se eu fizer 8 vezes 6 dá 48, 8 vezes 1, 8 e 4, 12, que dá 128 centímetros cúbicos. Beleza, pessoal? Então, tá aí o cálculo da área da base, lateral, total e volume. Agora a letra B, ele fala que é um prisma triangular regular. Opa! Então tá aqui o nosso prisma triangular regular. Eu coloco essas figuras, pessoal, para facilitar o entendimento. Ele fala que a aresta lateral é 2, que é 2 centímetros, tá? E a aresta da base mede 4 centímetros, tá? Para a gente calcular a área da base, como é um polígono regular na base, já que ele é um prisma regular, então nós temos um triângulo equilátero. A área da base, pessoal, vide nas aulas anteriores aí, nos aulões, né, que eu sempre falava para vocês, eu tenho L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, a área da base, lembrando que esse L é a aresta da base, é esse 4 aqui, tá bom? O nosso desenho ficou desproporcional, né? Aqui 4 aqui sendo 2, tudo bem, né? Ele tinha que ser um pouco mais achatadinho, mais largo. Então, aqui vai ficar 4 ao quadrado. É importante a gente ser feliz e entender agora. Então, a área da base vai ficar 4 ao quadrado, 16, raiz de 3 sobre 4. A área da base, 16 dividido por 4, que dá 4, raiz de 3 centímetros quadrados. Então, tá aí a área da base, pessoal. A área lateral, vou fazer aqui. Nossa área lateral será da seguinte maneira. Eu tenho quantos retângulos nas laterais? Se eu tenho um polígono na base aqui, que é um triângulo, vai gerar 3 retângulos. Quais as medidas desses 3 retângulos? 4 por 2. Então, eu sei que é 3 retângulos, eu coloco um 3. Aqui eu sabia que era 4, eu coloquei 4 aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui vai ficar 3. Quais as medidas desse retângulo? 4 por 2. Então, aqui fica 4 vezes 2. Então, a área lateral é igual a 3 vezes 4 vezes 2, que dá
8. Então, nossa área lateral é igual a 3 vezes 8, que dá 24 centímetros quadrados. Agora, nossa área total vai ficar 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, a área total é igual a 2 vezes a área da base. Nossa base é 4 raiz de 3, mais a área lateral, que a gente acabou de achar aqui, 24. Então, a área total é igual a 2 vezes 4, né? Você multiplica aqui, né? Que vai dar 8 raiz de 3 mais 24. Pessoal, aqui finaliza, né? Você coloca um parêntese, escreve centímetros quadrados. Mas eu vou novamente explicar, como eu fiz na aula anterior para vocês, aquela situação que, se você está em um concurso federal, numa faculdade que tem a sua própria banca, um pouco mais exigente, você deve analisar essa situação aqui, ó. Eu tenho aqui 8 raiz de 3 mais 24. Esse 8, esse carinha colado na raiz, ele é menor que o 24 e é divisor do 24, ou seja, o 24 é múltiplo de 8, então dá para a gente colocar em evidência e simplificar um pouco mais isso aqui. Então, a área total vai ficar assim, ó. Escreve esse 8 aqui, abre parênteses, e pega 8 raiz de 3 e divide por 8. Por que eu coloquei 8? Pois ele é o menor e ele é divisor do maior, que é o 24. Então, fica 8 dividido por 8, que dá 1, né? Esse 1 não precisa escrever, coloca a raiz de 3. Agora, 24 dividido por 8 dá 3, certo? Centímetros quadrados. Ainda tem a situação ainda de eles trocarem, colocar esse 3 de cá, raiz de 3 aqui, né? Aí você olha assim, ué, mas está diferente. Não. Se você fizer 8 vezes 3, 24 fica primeiro e 8 raiz de 3 depois, que dá a mesma coisa, tá bom? Se voltar aqui multiplicando, ok? Então, é isso aí, pessoal. Então, assim serve, tá? Para nós tá ok, mas assim aparece muito também, tá bom? Essa forma simplificada, que é a mesma coisa. Falta agora o volume. Vou fazer o volume aqui, ó. Lembrando, né, que o volume é área da base vezes a altura. Então, nosso volume é igual. A área da base deu 4 raiz de 3 vezes a altura, que é 2. Então, volume igual. 2 vezes 4 dá 8 raiz de 3 centímetros quadrados. Beleza, pessoal? Número 2. Um prisma quadrangular regular tem 9 centímetros de aresta lateral e 36 centímetros quadrados da área da base, né? De área da base. Então, determine, temos aqui a letra A até a letra D. Bom, pessoal, então, eu colei aqui, tá? Ele fala que é 9 centímetros aqui, a aresta lateral. Ele é regular, né? Lembrando, então o polígono da base é um quadrado, já que ele é quadrangular. E a área da base também foi dada, que é 36 centímetros quadrados. Então, a área dessa base aqui, ó, ou da tampa, né? Vamos analisar o fundo. Mesma coisa, é 36 centímetros quadrados. Como ele deu a área da base, eu vou utilizar a fórmula da área da base para achar a aresta da base aqui na letra A, tá bom? Então, vai ficar assim, ó, a área da base é L ao quadrado. Então, aqui é 36 igual a L ao quadrado. Vou passar esses dois como raiz, né? Primeiro eu vou colocar aqui, trocar a posição deles. Quando a gente faz isso, não precisa mudar o sinal. Então, L é a raiz de 36. L é igual a 6 centímetros. Pessoal, novamente eu volto a dizer que eu não coloquei mais ou menos aqui, pois nós estamos buscando a aresta da base, tá bom? Então, a raiz negativa não serve. Então, a nossa resposta aqui, a aresta da base, vou chamar de AB aqui minúsculo, é igual a 6 centímetros. A área lateral, então, aqui vai ficar o seguinte, eu tenho a aresta da base que é 6, que eu acabei de encontrar, né? Então, essa medida aqui, ó, vale 6, né? E essa aqui, a aresta lateral, vale 9. Então, tranquilo para a gente calcular agora. Então, aqui vai ficar, como são 4 retângulos laterais, vai ficar 4 vezes 6 vezes 9. Então, a área lateral, 4 vezes 6 vezes 9 dá 54. A área lateral, se eu fizer 4 vezes 50, dá 200. 4 vezes 4, 16. Então, aqui dá 216 centímetros quadrados. A área total, 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Então, a área total é igual a 2 vezes a área da base. A área da base ele deu no enunciado, né? 36 centímetros quadrados. Basta a gente vir aqui, ó. Então, aqui fica 2 vezes 36 mais a área lateral, que é 216. Então, a área total é igual a 2 vezes 36, vai dar 72 mais 216. Então, a área total, vou somar 216 com 72, que vai dar 8, aqui vai dar 8, aqui vai dar 2, 288 centímetros quadrados. Volume igual a área da base vezes a altura. Volume igual 36, área da base, né? A nossa altura é a aresta lateral, já que ele é um prisma reto, prisma regular. Então, aqui é 9.
Então, volume igual a 36 vezes 9, eu vou fazer aqui a continha. 6 vezes 9 dá 54, 9 vezes 6, 54, sobe 5. 9 vezes 3, 27 e 5, 32, que vai dar 324 centímetros cúbicos. Ok? Número 3, um prisma hexagonal regular tem 6 raiz de 3 centímetros cúbicos de volume e 6 centímetros de aresta lateral. Calcule a aresta da base. Bom, pessoal, então tá aqui o nosso prisma hexagonal. Ele fala que aqui é 6 centímetros, né? A aresta lateral. E ele deu volume. E a gente quer isso aqui, ó, a aresta da base, né? Tá bom? Essas arestas aqui, ó, tanto aqui da tampa como do fundo. Bom, então se ele deu volume, eu vou utilizar a fórmula do volume, pois lá eu posso encontrar mais elementos que pertencem a esse prisma. Então aqui, ó, o volume é a área da base vezes a altura. Como o volume é 6 raiz de 3, eu escrevo 6 raiz de 3 igual a área da base vezes a altura. A altura é a aresta lateral, já que ele é regular, tá bom? Então aqui fica 6. Ó. Então vai ficar... eu vou trazer essa área da base aqui para o primeiro membro, né? Então vai ficar AB vezes 6 dá 6AB, que é igual a 6 raiz de 3. Então a área da base é igual a 6 raiz de 3 sobre o 6 cai dividindo, corta, corta. A área da base é raiz de 3 centímetros quadrados. Então, acabamos de achar a área da base. E a área da base, pessoal, no prisma hexagonal é 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá bom? Expliquei o porquê desse 6, tá? Basta ver a nossa videoaula anterior. Bom, então, se a área da base é raiz de 3, eu vou utilizar a fórmula da área da base. Então, aqui vai ficar assim, ó, raiz de 3 igual 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aqui é como se tivesse 1, tá? Eu vou multiplicar cruzado. Como eu quero esse L ele é a aresta da base aqui, ó, tá bom? A B aqui minúsculo é essa aresta da base, esse L, ok? Então, a gente vai trazer primeiro essa parte onde tem o L aqui, ó. Então, 6L ao quadrado raiz de 3 vezes 1 dá 6L ao quadrado raiz de 3. Só lembrando, se você quiser eliminar a raiz de 3 aqui com a raiz de 3, pode, tá? Já melhora muito, já facilita muito o cálculo aqui, ok? Eu não vou eliminar, vou fazer bem passo a passo aqui, pra gente entender. Aqui eu tenho 4 vezes raiz de 3, que dá 4 raiz de 3, tá? Então, eu tinha igualdade, eu fiz isso. E se você quiser cortar essa raiz de 3 agora, você pode cortar também, ó, tudo bem? Pois acontece isso aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou passar só a raiz de 3 agora dividindo, tá bom? Tá multiplicando, passa dividindo, né? Então, aqui fica 6L ao quadrado, que é igual a 4 raiz de 3 sobre a raiz de 3 que eu passei dividindo. Olha aí, ó. Então, a gente pode cortar, ó. Por que a gente pode cortar? A mesma coisa dividido pela mesma coisa é 1. 4 vezes 1, 4, né? Então, não tem necessidade de colocar esse 1 aqui, nem o 1 aqui embaixo, né? Já que a gente simplificou aqui, ó. Então, eu tenho 6L ao quadrado igual a 4, ok? Então, se a gente tivesse feito isso lá em cima, já evitaria tantas linhas aqui, né? Então, agora vai ficar L ao quadrado, que é igual a 4, o 6 cai dividindo. Então, L igual a raiz de 4 sextos. A raiz do 4 a gente sabe que é 2, então vai ficar 2 sobre a raiz de 6. Essa raiz de 6 não pode ficar aqui, ó. A gente tem que racionalizar ela. Então, eu escrevo ela aqui na frente e escrevo aqui, ó. Ficou raiz no denominador, você racionaliza, tá bom? Tema que a gente já viu lá no segundo bimestre, revisou, né? Que é tema lá do 9º ano. Então, L é igual a 2 vezes raiz de 6, que dá 2 raiz de 6. Raiz de 6 vezes raiz de 6 dá 6 fora da raiz, né? 6 vezes 6 dá 36. Raiz de 36 é 6. E aqui ainda dá para simplificar aqui por 2. Ó. Então, vai ficar L igual 2 por 2 dá 1, né? Esse 1 não vou escrever, então fica raiz de 6. E 6 por 2 que dá 3 centímetros. Então, fica raiz de 6 sobre 3, tá bom? 6 dividido por 2, 3. Beleza, pessoal? Então, essa aqui é a nossa aresta da base, raiz de 6 sobre 3 centímetros. Valeu? Então, até a próxima aula.